Caros amigos e irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma alegria poder estar com vocês na sua vida, na sua casa, e peço que o Espírito Santo nos ilumine a mim e a vocês para que possamos hoje escutar o que o Senhor tem a dizer para cada um de nós em nossa vida. Aqui no Rio de Janeiro nós estamos nos preparando e já nessa semana que se inicia hoje, estaremos iniciando também as comemorações do primeiro aniversário da Jornada Mundial da Juventude. Seja com entrega em alguns locais da cidade de alguns banners, com fotos da jornada, seja também já durante essa semana com a bênção das réplicas dos símbolos da jornada e já iniciando nesse próximo final de semana já o dia de jornada em todos os vicariatos, depois também nas paróquias e depois finalmente na arquidiocese. Então uma oportunidade justamente de nós trazermos e colocarmos em prática aquilo que nós vivemos e podemos anunciar ao mundo justamente o que significa viver o jovem cristão viver. E nesse sentido também nós, além das exposições, além de fotografias, filmes, testemunhos nas paróquias, porque muita coisa que aconteceu nas paróquias não foi visto, nós vimos apenas os atos centrais pelos meios de comunicação, então muita coisa bonita aconteceu. E nós estamos colocando já nas mídias sociais, em hashtag e tudo mais, colocando esses acontecimentos, tanto os testemunhos, como também fotografias, como também filmes, que vão falar um pouco dessa presença da ação de Deus na história, em tantos locais, tanto colégios, como paróquias, como outros locais, em que os jovens do mundo inteiro aqui estiveram. E justamente passar desses momentos que nós vemos de esporte, é poder justamente ver a beleza que é e a diferença que é jovens cristãos viverem e estarem em uma cidade em matéria de respeito aos outros, em matéria de testemunho, em matéria de limpeza, em matéria de fraternidade. É muito importante que nós possamos ver essa diferença e mesmo sabendo vencer as dificuldades e os problemas que fazem parte um pouco do dia a dia. Portanto, caríssimos irmãos e amigos, que nós, no Brasil todo, comemoremos, celebremos o primeiro aniversário da Jornada Mundial da Juventude e também cada diocese, cada paróquia, façamos memória para experimentarmos ainda mais essa missionariedade, a importância de sermos missionários, vivemos a nossa missão, tanto nas paróquias, como na diocese, como pelo mundo afora. Por isso, eu creio que não pode faltar nas comemorações da jornada, além da memória, além de fotografias, além de uma difusão da experiência, de testemunhos, também um trabalho missionário, que nós vamos exercer sempre, mas que poderíamos, nessa época do mês de julho, fazer um tempo muito especial de exercermos a nossa missão em algum local da paróquia, ou da diocese, ou da região onde nós moramos, onde nós juntos vamos vivendo essa alegria de sermos aqueles que seguem a Cristo e deixarem-se conduzir por Jesus Cristo. Um ano da Jornada Mundial da Juventude, memória e missão. Vamos viver intensamente esse tempo, esse mês de julho para nós é marcado justamente por esse tempo. Fomos marcados pelo sinal do Redentor, fomos marcados em nossa cidade, em nosso país, pela presença do Santo Padre, Papa Francisco, na sua primeira viagem internacional, e fomos marcados porque o Senhor nos conduziu durante esse tempo da Jornada Mundial da Juventude, que há um ano atrás estávamos com toda a alegria e a ansiedade preparando para acolher bem, para viver. E nesse ano queremos fazer a memória e também viver em cada paróquia, em cada diocese, a nossa jornada especial, diocesana, paroquial, assim atuando e atualizando os grandes dons que recebemos. Nesse final de semana, a palavra de Deus nos fala sobre o semeador e a semente da palavra de Deus que é semeada para nós. É uma pergunta que sempre fica no ar. Se a palavra de Deus é eficaz, por que não acontecem maravilhas em todas as pessoas automaticamente? Então a palavra de Deus é muito clara para nós nesse sentido. A palavra realmente é eficaz, ela penetra no mais profundo de nós mesmos e transforma nossas vidas.
Nós sabemos que a palavra, o Verbo eterno se fez carne, veio morar no meio de nós. Então a palavra de Deus é realmente encarnada em Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa palavra, que no Antigo Testamento profetizava de tempos novos, se concretizou em Jesus Cristo como aquele que veio salvar a todos. E sabemos que quando nós escutamos a palavra num coração aberto ao Senhor, as maravilhas acontecem. Por isso a palavra de Deus desse final de semana vai nos chamar a atenção para isso. De um lado, a eficácia da palavra, a importância de escutarmos, de acolhermos, de anunciarmos, de proclamarmos a palavra de Deus. Do outro lado, a importância de preparar o nosso coração para acolher essa palavra. E Jesus vai contar isso em forma de parábola, que justamente ele vai lembrar que para os iniciados, para quem está dentro do assunto, compreendem, né? De tal maneira que quem está fora acaba não compreendendo, mas para aqueles que caminham, assim compreendem. É a palavra que nós queremos ouvir nesse domingo, 15º domingo do tempo comum, viver intensamente também e pedir que essa palavra se cumpra em nossa vida, que o Verbo eterno que se fez carne também faça carne em nossa vida. Assim é, caríssimos amigos e irmãos, que em Isaías fala da eficácia da palavra. Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, assim também faz germinar a semente para o plantio, para a alimentação, assim a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes realizará tudo que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Assim como a chuva, a neve caem e fecundam a terra, assim a palavra que sai da minha boca. Ela não retorna sem que produza o seu fruto, sem que faça justamente ali o seu efeito. Portanto, meus irmãos e amigos, basta nós recordarmos então a importância de escutarmos a palavra de Deus, seja na liturgia da missa, dos sacramentos, seja de nós fazermos a nossa léxio divina, a leitura orante da Bíblia, podemos escutar essa palavra, acolhê-la, deixar com que ela fale ao nosso coração, de poder termos esses momentos de ver o Senhor falar a nossa vida de tantas formas, tantas maneiras, e de maneira especial por Jesus Cristo, o Verbo eterno, a palavra eterna, que é a nossa vida. Portanto, o poder proclamar a tempo e fora do tempo, estar sempre anunciando a palavra de Deus. É interessante, meus irmãos e irmãs, nós que cremos na revelação, acreditamos que Deus nos fala pela sua palavra, nos profetizou no Antigo Testamento e se realizou em Jesus Cristo. É interessante ver que como essa palavra sempre vai em contradição com os males desse mundo. Também hoje, quantas situações existem em que a experiência que as pessoas vão vivendo são contra aquilo que o Senhor nos ensina pela palavra. E a consequência de não ouvir a voz de Deus são justamente a divisão, a violência, a guerra, né, porque não vivem a palavra. E sabemos que para ouvir a palavra supõe também o coração aberto a isso, porque também sabemos que muitos a interpretam de maneira errônea. Por isso, a verdadeira palavra de Deus, ela cai e produz fruto. E nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de Mateus 13, conta Jesus a parábola do semeador, não é? Jesus conta a parábola do semeador, dizendo que a palavra é sempre eficaz, porém o terreno onde cai a palavra é como uma semente que cai em vários tipos de terrenos, e faz várias comparações, não é? Então ele sentou-se em volta, e a multidão estava em volta dele. Ele fala do semeador que saiu para semear, fala que um pouco da semente caiu na beira do caminho e que vieram os pássaros e comeram. Outras sementes que eram no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, logo brotaram as sementes, mas a terra não era profunda. Quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. E terceiro, lembra que outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. E outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, 60 e 30 frutos por semente. Jesus conta essa parábola à igreja, aos seus discípulos, dizendo que a palavra é sempre eficaz,
porém ela cai em vários tipos de terrenos. Eu creio que Jesus, ao contar uma parábola, ele exemplifica, e ele vai lembrar depois, na continuação do texto do Evangelho, por que fala em parábolas, né? Por que fala em parábolas? Ele vai lembrar justamente que aqueles que estão iniciados vão compreender, porque fala de um assunto que está ligado a eles, porém quem está fora acaba não compreendendo. Portanto, parece que toda a questão da mistagogia, a questão dos mistérios, que as pessoas vão compreendendo quanto mais estão ligadas com Cristo. Para quem busca Cristo, saberá acolher e entender a palavra. E justamente nisso depois nós encontramos, no próprio Evangelho, aquilo que é a explicação da parábola. Uma parábola que também nós encontramos no Evangelho, a sua explicação. Sim, depois de falar sobre o porquê ele fala em parábolas, ele vai lembrar: ouvi, portanto, a parábola do semeador. Aquele que ouve a parábola do reino e não a compreende, vem o maligno e o rouba o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então Jesus interpreta. Depois a semente caiu em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra e logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e é de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por cada palavra, esse desiste logo, não é perseverante, cai, se entusiasma e se esquece. A semente caiu no terreno pedregoso, no meio dos espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e não dá fruto. Logo vem, sufocam aquela palavra que começou a dar fruto e logo é sufocada. E a semente caiu em terra boa, é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, e um dá 100, 60 e outro 30. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a ver que a palavra é eficaz, cumpre a sua missão. Porém, ela precisa encontrar um terreno bom, encontrar um coração aberto, assim, para que possa dar frutos, 100, 30 ou 60, dependendo do tipo de situação, mas cabe a nós termos o coração aberto à palavra, compreender, acolher a palavra de Deus. E esse é o papel da igreja, da missão da igreja, de estar continuamente semeando a palavra de Deus, para que as pessoas possam encontrar a vida e, encontrando a vida, experimentem realmente, como frutos de quem escuta a palavra aconteçam. Nós estamos aí celebrando um ano da jornada, sabemos que enquanto jovens de hoje e de ontem, que hoje estão tantos santos, a palavra de Deus foi eficaz, encontrou um terreno bom, que produziu bons frutos, que levou a pessoa a ver a santidade. Cabe a nós também hoje, caríssimos amigos e irmãos, vivemos bem também a nossa vida e prepararmos nossa mente, coração e vida para que a palavra de Deus caída no nosso coração cumpra a sua missão, nos faça dar frutos, nos faça viver uma vida santamente, de confiança no Senhor. E por fim, caríssimos amigos e irmãos, a carta de São Paulo aos Romanos lembra justamente que as coisas que vão acontecendo, nem sempre as pessoas percebem o que está acontecendo, os sofrimentos presentes, mas sabemos que toda a criação está gemendo como em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Nós também, com toda a criação, queremos viver justamente essa nova vida. E para isso, sem dúvida, a palavra é eficaz, transforma nossas vidas, mas supõe de cada um de nós, meus irmãos e irmãs, sermos a terra boa, onde a semente da palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo, que vai caindo em nossa vida, possa frutificar, possa nascer, crescer e dar frutos. E aí está o cristão. O cristão é aquele que ouve a palavra, acolhe, passa a ter um coração e uma vida novas e passa a ser sinal também para essa sociedade, para o mundo todo, que essa busca que as pessoas têm, em especial a juventude, de tempos melhores, nós estamos dizendo: venham para Jesus Cristo, deixe conduzir pela palavra de Deus, o verbo encarnado que é Jesus Cristo, deixe conduzir por aquilo que nos ensina e terão uma vida plena. E aquilo que estão buscando, vai ser a transformação de um mundo, para que o mundo seja novo, mais justo, mais humano, mais fraterno, encontrarão em Cristo Jesus. Um bom domingo para todos, uma boa semana. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.